segue para a questão número 7, na nossa terceira parte da aula, que a gente começa a falar sobre a amostragem. A estatística em fundamentos ela tem basicamente 4 partes. A parte descritiva, em que a gente aprende métodos tabulares, média, desvio padrão, para entender o comportamento de resultados que a gente já conhece, resumir e explicar esses comportamentos. A parte sobre covariância, esperança e variância, em que a gente está tentando de determinada forma prever o que pode acontecer ali com uma ou mais variável, entender também qual que é o risco associado. Nessa parte a gente também trabalha com probabilidades, porque a gente está em ambiente de incerteza, e a partir do momento que a gente trabalha com probabilidade, a gente avança para as distribuições normal, uniforme e binomial, que são distribuições que seguem determinados comportamentos específicos que podem ser padronizados e convertidos em fórmulas que vão facilitar os meus cálculos probabilísticos. Agora, na quarta parte, a gente começa aqui com algo que é muito importante para a gente que é das ciências sociais, que é o fato da inferência estatística. Em estatística, muito comumente, a gente não consegue fazer uma pesquisa que abranja todos os resultados para uma população e a gente vai trabalhar com amostra. Como que eu posso inferir que os resultados de uma amostragem são válidos para uma população? É nisso que a gente trata nessa última parte aqui do conteúdo sobre amostragem e intervalo de confiança, certo? Bom, revisando conceitos, população vai ser um conjunto total de elementos que a gente deseja estudar. Aqui a gente pode exemplificar, por exemplo, com todos os estudantes universitários de uma universidade. A amostra vai ser qualquer fração dessa população, independente se seja representativa ou não, tá? Embora o nosso objetivo seja produzir amostras representativas. Um parâmetro é uma estatística que descreve a população. Então, por exemplo, se eu estivesse tentando entender qual que é o gasto médio mensal para todos esses estudantes, se eu conhecesse esse valor com a alimentação para cada estudante, eu teria um parâmetro populacional. Como que eu não conheço, o que eu vou ter é um estimador. E aqui a gente tem uma importante mudança na notação, né? No caso da média, especificamente, só para poder exemplificar, se é um parâmetro, se essa média se refere à população, a notação é μ. Mas se essa média foi calculada a partir de uma amostra, a notação vai ser x barra, por exemplo, se eu chamei essa variável de x. E a gente vai ter bons estimadores sempre que as minhas amostras forem representativas, ou seja, sempre que as minhas amostras de alguma maneira reproduzirem as características da população. Para chegar em uma amostra representativa, a gente pode lançar mão de diversas metodologias. Aqui eu tinha explicado durante as aulas diferentes formas de se chegar em uma amostra, e aí eu gostaria da gente pudesse identificar e diferenciar cada uma delas aqui, né? Primeiro, um pesquisador entrevista os primeiros 80 estudantes que encontra no campus. Isso aqui é o que a gente chama de amostragem por conveniência. Eu vou simplesmente chamar para minha amostra o que for mais fácil para mim. Aqui eu dei exemplo daqueles questionários online, né? Que você sai pedindo para as pessoas preencherem para você. E aí eu até fiz a piada de que quem vai preencher vai ser uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa que está interessada no tema, especificamente de uma maneira mais engajada, ou uma pessoa que acabou de fazer um TCC e está em um momento de empatia contigo. Essas pessoas não representam necessariamente o todo da sua população. Elas não necessariamente vão reproduzir as características da sua população. Elas podem sofrer algum tipo de viés. É possível que uma amostra formada por conveniência
ela reproduza os parâmetros populacionais? É possível, mas isso é um pouco mais difícil. Na maioria das vezes a gente acaba tendo que fazer a amostragem por conveniência na prática. A verdade dói, mas a verdade é essa. Então, se eu quero fazer um estudo sério, cabe a mim, enquanto pesquisador, seja no mercado privado, seja no ambiente científico ou não, reconhecer essas limitações nos resultados do meu estudo, tá? O segundo método de amostragem é uma lista de 1.200 estudantes organizada em ordem alfabética e o organizador seleciona uma a cada 300 nomes. Ele está sistematizando essa decisão, ele criou um critério específico para fazer uma espécie de sorteio, mas esse sorteio não é completamente aleatório. Aqui, mais uma vez, né, a gente está tentando sair um pouco da amostragem por conveniência, mas não chega a ser uma amostragem aleatória, ainda é uma amostragem sistemática. No quarto caso, a gente tem a universidade. Essa universidade é dividida por curso, e aí eu entendo qual é a proporção de estudantes que faz parte de cada curso, e eu sorteio os estudantes dentro desses cursos, tá? Então seria como se esses cursos, as proporções de cada aluno dentro de cada curso, fosse uma espécie de extrato. Dentro do extrato eu faço o sorteio, preocupado em reproduzir as características de proporção de cada aluno em curso dentro da minha amostragem final. Isso aqui é uma amostragem por estratificação. A gente poderia confundir, por exemplo, com a amostragem por cluster, em que eu escolheria em cluster, em grupos, ao invés disso que eu acabei de descrever. O que a gente faria é simplesmente sortear cursos inteiros para fazer parte da minha amostra. Na situação número 4, a entrevista é feita com especialistas em mercado financeiro. Então, sei lá, eu estou fazendo algum trabalho sobre mercado financeiro e ao invés de eu sair perguntando para todo mundo que investe, eu trabalho com especialistas necessariamente. Isso aqui a gente chama de amostragem por julgamento. Também é um método não probabilístico. No quinto exemplo, a gente tem um grupo inicial de entrevistados que indica novos participantes para a pesquisa. E a gente chama de amostragem de bola de neve. Isso aqui é muito comum para quem faz trabalhos qualitativos, tá? Que a pessoa ela tem um problema com que ela quer trabalhar. Em geral, essa pessoa vai fazer entrevistas mais longas e aí ela usa dos primeiros entrevistados para localizar os entrevistados seguintes. Praticamente considero como uma variação da amostragem por conveniência. Mas, gente, a gente aprendeu que se a gente quer um bom método de amostragem, o ideal mesmo é fazer a amostragem aleatória simples. No mundo ideal, nem sempre isso é possível de ser feito, essa amostra ela vai ter todas as características necessárias para uma amostra representativa. Aqui, atenção principalmente para os estudantes do curso de economia, quais são as características que um método de amostragem aleatório simples vai reproduzir para mim. Bom, primeira característica é que se eu tenho, por exemplo, 50 amostras possíveis, 1 milhão de amostras possíveis de serem formadas, todas essas amostras vão ter a mesma chance de serem escolhidas. Segundo, é que apesar de uma estimativa pontual para o meu parâmetro, ela não necessariamente acertar, quando eu repito esse procedimento infinitas vezes, em média eu acabo acertando. Aqui eu gosto sempre de usar os exemplos da altura do aluno dentro da sala de aula, né? Se a gente tem um aluno, ou seja, se a gente tem uma turma com 20 alunos e eu quero fazer uma estimativa com 3 alunos, eu vou ter uma amostra possível em que eu vou errar muito a verdadeira média do aluno, porque eu escolhi os 3 mais baixos. Eu vou ter uma estimativa em que eu vou errar muito
a verdadeira altura dos alunos, porque eu escolhi os 3 mais altos. Mas se eu fizesse todas as combinações possíveis de 3 alunos, eu acertaria. Isso aqui é o que a gente chama de não viés. Meu método é não viesado. É possível obter não viés a partir de outros métodos estatísticos, tá? A segunda característica é a característica da variância mínima. Aqui eu vou produzir essa estimativa com a maior eficiência possível, que seria mínimo, né? Mínima variância de x bar. Isso aqui a gente chama de eficiência. A gente sempre costuma ilustrar esses 2 exemplos, no caso do viés e da eficiência, com alvos. Esses alvos aqui tá muito torto, né? Mas a ideia é que se eu tenho um método não viesado, eu posso até errar o alvo, mas eu sempre erro de uma maneira muito ao redor do verdadeiro alvo. Se isso aqui não fosse viesado, o que aconteceria é que sistematicamente eu levaria as minhas estimativas para um canto diferente do verdadeiro parâmetro populacional. Para o caso da eficiência, a gente também usa aqui a analogia dos alvos, né? Dessa vez eu vou tomar o cuidado de desenhar mais bonitinho. Pronto. A tecnologia às vezes ajuda a gente. A eficiência, ela está relacionada com a minha capacidade de acertar o alvo sem gerar muita dispersão. Esse primeiro alvo que eu desenhei aqui não é eficiente. O segundo alvo é eficiente porque ele se concentra ao redor do meu verdadeiro parâmetro populacional. E aí a última característica é a característica a respeito da consistência. A consistência, ela está relacionada com o tamanho da minha amostra. E aqui eu não vou usar a notação adequada, mas basicamente a consistência me diz que quanto maior for a minha amostra, mais centrada na verdadeiro parâmetro populacional vai ser a minha estimativa. Mais uma vez, né, a gente falou sobre isso em sala de aula. Cabe vocês a fazerem uma revisão mais detalhada a partir desses materiais. Um bom método de amostragem vai ser não viesado, eficiente, consistente. E aqui tem sinônimos, tá? Infelizmente, a gente também chama um método não viesado de não viciado ou não tendencioso. Esses termos são sinônimos. A eficiência a gente também pode tratar como precisão do método. E a consistência aparece como consistência, robustez, e ainda tem um terceiro nome que me fugiu a memória aqui agora. Então, a gente já entendeu que existem diferentes formas de chegar numa amostra. O método de amostragem ideal, utópico, é a amostragem aleatória simples. Nem sempre a gente consegue fazer, mas a gente tem que estar sempre em busca de produzir um método não viesado, eficiente e consistente. Só que, na realidade, a gente precisa entender o seguinte: por melhor que seja o meu método de amostragem, se eu considerar uma amostra de maneira isolada, não necessariamente eu vou acertar o verdadeiro parâmetro populacional em cheio. E para isso, a gente vai ter que trabalhar com uma espécie de incerteza relacionada com a minha estimativa, que aqui é representada pelo intervalo de confiança. A aula sobre o intervalo de confiança completa está gravada no YouTube, né? Foi a aula de reposição anterior a essa daqui.
Lá vocês têm todas as explicações detalhadas. Mas aqui eu gostaria de resumir o intervalo de confiança. Ele fornece para a gente, a partir de uma estimativa, os valores plausíveis para os verdadeiros parâmetros populacionais. A fórmula do intervalo de confiança leva em consideração aqui o x-bar, que é a minha estimativa, que é o valor para a média que eu obtive através da minha amostra. Um valor crítico, esse valor crítico vai ser definido aqui dentro dos nossos exemplos através da distribuição normal. Eu vou sempre trazer para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês tenham em mente que esse valor sai da distribuição normal e através de um nível de confiança. A gente usa nas ciências sociais sempre 90, 95, 99. Na saúde usa-se muito 99,9. E por último, essa continha aqui que como um todo eu chamo de erro padrão. O erro padrão vai ser o valor do desvio padrão sobre a raiz do tamanho da minha amostra. O que eu preciso fazer para calcular o intervalo de confiança é ler o exercício, interpretar o que cada valor quer dizer dentro da fórmula, aplicar a fórmula corretamente e, no fim, fazer uma pequena interpretação do que isso quer dizer na prática. Acho que é talvez o conteúdo mais simples que a gente teve em estatística desde quando o semestre começou. Mas a gente precisou formar uma base sólida para conseguir chegar até aqui. Vou analisar aqui, vou fazer na próxima página, uma pesquisa com 900 trabalhadores. Vou fazer a anotação aqui no cantinho. O tamanho da minha amostra, o N, é igual a 900. E aí, vou escrever até um pouquinho para baixo aqui para facilitar na hora que eu passar para a próxima página. A gente encontrou para essas 900 pessoas uma estimativa da renda mensal igual a 2.800, com um desvio padrão, que é representado pela letra S, de 750. Construa um intervalo de confiança com base a 95% de confiança. Esses valores de uma eventual avaliação vão estar relacionados para os padrões que eu mencionei antes. Aqui já está dado no enunciado, né, que sempre que eu trabalho com 95% de confiança, o meu valor crítico de Z vai ser igual a 1,96. Aqui a gente tem todas as informações para fazer substituição. Meu intervalo de confiança vai ser igual x bar igual a 2.800, mais ou menos o meu valor do Z crítico igual a 1,96 vezes o meu desvio padrão dessa amostra, 750, sobre raiz de 900, que era o tamanho da minha amostra. Mais uma vez, um bom uso da calculadora vai mostrar para mim que eu vou produzir aqui uma estimativa com a margem de erro para mais ou menos R$49. Isso quer dizer que o meu intervalo de confiança vai variar entre 2.751, que é 2.800 menos 49, e 2.849, que nada mais do que 2.800 mais 49. Em síntese, o que isso quer dizer? Quer dizer que com 95% de confiança, estima-se que a renda mensal dos trabalhadores esteja entre R$2.751
e R$ 2.849. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o verdadeiro parâmetro populacional está dentro desse intervalo, por 95% de confiança. Eu nem tenho certeza se está dentro desse intervalo, porque eu ainda tenho 5% de incerteza. Mas se, por exemplo, o verdadeiro valor para a renda média dessa população for 2.775, tá dentro do intervalo, quer dizer que eu consegui fazer a minha estimativa com sucesso. Durante as aulas eu exemplifiquei isso aqui lá na aula sobre amostragens com a pesquisa eleitoral, né? Aí eu falei, olha, é muito comum que a gente tenha uma estimativa pro percentual de votos de um determinado candidato com uma determinada margem de erro. E aí, lá no resultado da eleição, por exemplo, tava que o cara tinha expectativa de votos de 51%, com margem de erro, que produziu intervalo de confiança entre 49% e 53%. Gente, qualquer valor que esse cara receber aqui de voto, entre 49% e 53%, significa que a minha estimativa acertou, tá? E lembrando sempre que mesmo que ela erre, não quer dizer que o procedimento de amostragem foi mal feito, porque o nosso intervalo de confiança não é de 100%, ele é de 95%. Aqui, gente, ganhar 49% dos votos ou ganhar 53% dos votos é a diferença entre perder ou ganhar uma eleição, tá? E aí é muito comum que as pessoas desconfiem das produtoras de pesquisas com base nesse erro, que na verdade nem é um erro. É claro que a gente tem que estar sempre atento a qual é a metodologia utilizada por essas empresas para verificar se os métodos são, sobretudo, não viesados, mas sempre tendo em mente que estatística não é uma ciência exata e que ela trabalha com incerteza e possibilidade de errar. Bom, partindo dessa mesma história aí da eleição, vamos partir para o nosso último exercício, que é um exercício de estimar o tamanho ideal para uma amostra. Nesse primeiro caso aqui, em que a gente estimou o intervalo de confiança, a gente determinou qual que era o nível de confiança que a gente queria, a gente já tinha uma amostra, e aí a gente formulou esse intervalo com base nessas informações. Pode ser que eu quisesse saber exatamente com que margem de erro eu vou trabalhar. E aí eu teria que fazer esse procedimento descrito aqui na questão número 10. É o que acontece no caso dessas pesquisas eleitorais. Não é uma coincidência que todas as margens de erro sejam para 2 pontos percentuais, mais ou menos, né? Esse valor ele é predeterminado antes. Então vamos tentar fazer alguma coisa aqui seguindo esse raciocínio. Um pesquisador deseja estimar o gasto médio mensal das famílias com alimentação. Estudos anteriores indicam desvio padrão de R$ 400. Isso aqui é importante, porque a gente ainda não fez o estudo. Então, esse desvio padrão que a gente tem aqui, ele é uma extrapolação. Essa extrapolação pode ter sido obtida ou através de um censo anterior, ou através de uma pesquisa, que mesmo que seja amostral, seja anterior, ou até de uma amostra teste menor. E aí, sabendo dessa informação a respeito do desvio padrão dos gastos das famílias, eu quero traçar uma estimativa para o gasto das famílias com um erro padrão de R$ 20. A fórmula está dada aqui, né? N vai ser o nosso resultado, vai ser o número de pessoas que eu quero na minha amostra.
Z é o valor crítico, que vai ser definido a partir do meu nível de confiança. Esse sigma aqui significa o desvio padrão populacional. E E é o valor da margem de erro que eu estou procurando. Então, mais uma vez, eu vou anotar aqui no cantinho, dessa vez eu não deixei uma página extra para fazer essa resolução, quais são os dados aqui que estão dados que estão no enunciado. N, tamanho da amostra que eu quero encontrar. O valor do desvio padrão é 400. O meu nível de confiança de 95% gera um valor Z crítico de 1,96 e eu quero fazer uma estimativa que tenha uma margem de erro de mais ou menos R$20. Mais ou menos no sentido de menos, entre R$20 para mais e para menos, tá? Aqui, mais uma vez, é só fazer substituição na fórmula, uma vez que eu tenho identificado os elementos, e fazer um bom uso da calculadora. Então, N vai ser igual a Z crítico, 1,96. O valor do desvio padrão, 400, sobre o 20 lá, que é o erro máximo que eu quero ter, elevado a 2, porque esse 2 aqui é da fórmula, tá? Essa fórmula eu não fiz a derivação dela em sala, mas ela é como se fosse uma regra de 3 em relação à fórmula do intervalo de confiança. Um bom uso da calculadora vai me mostrar que o resultado aqui é de 1.536,64. 1.536,64 pessoas. E aí a gente cai no mesmo caso que a gente tinha visto antes, lá na distribuição normal. Não existe meia pessoa. Então, qualquer que seja o resultado que eu encontrar em uma questão como essa, eu vou ter que arredondar sempre para cima, tá? Então, se eu quiser produzir uma estimativa para a média do gasto mensal das famílias com uma margem de erro de R$20, eu preciso colocar dentro da minha amostra pelo menos 1.537 pessoas. Mais do que 1.537 pessoas, a minha margem de erro vai acabar ficando menor que R$20. Menos que 1.537 pessoas, a minha margem de erro vai ficar mais imprecisa, né? Eu vou produzir uma margem de erro maior do que R$20. Bom, isso aqui é uma lista de exercícios que tem todo o conteúdo que está previsto para a segunda avaliação de contábeis e ciências econômicas, uma parte aí para o pessoal da administração, a partir da questão número 5. Lembrando que, apesar de eu ter trazido aqui para essa revisão a distribuição binomial, eu garanto para vocês que eu não vou colocar uma questão como essa na prova, tá? Não porque eu não gostaria, não porque eu não acho importante, mas sim porque eu entendo que eu não posso fazer uma prova que tenha questões infinitas. Eu preciso fazer algumas escolhas. É isso. Bons estudos. Lembrando que essa aula de revisão é uma reposição de aula e que ela é composta por 3 vídeos que estão colocados juntinhos lá no ADMS.